Nós vamos aproveitar esse primeiro bloco aqui com dois convidados muito legais mesmo, porque se nós trabalhamos com futebol e queremos estar ao lado dos melhores, Guimarães Rosa fala que é junto dos bons que a gente fica melhor. Então trouxemos Ricardo Alves Caldeira, coordenador do curso de gestão de futebol da CBF Academy, professor e coordenador de cursos de graduação e pós-graduação, e o Caio Caldeira, também Caldeira, né, Caio? Que é gestor esportivo especializado em direito esportivo, e também em futebol, né, pela Universidade Federal de Viçosa. Aliás, a Universidade Federal de Viçosa que faz um trabalho espetacular ligado ao futebol. Espetacular. É fundador do Foot Class e atualmente é diretor de esportes da Arena 7. Vai acontecer em BH, não sei se você está sabendo, se não está, estou divulgando agora porque dá tempo ainda de participar. A 8ª edição do Foot Class, um raio-x do futebol brasileiro. Pautas como a qualidade de jogo praticado no Brasil, formação de atletas profissionais, liderança e gestão de pessoas, prospecção também comercial do futebol brasileiro enquanto negócio e entretenimento. Tem muita coisa e muito assunto legal aqui. E vai acontecer amanhã na Universidade FUMEC, de 7 da noite às 9h30. Sabe quem vai estar lá, além desses craques aqui? Alexandre Matos, que é o CEO de futebol do Cruzeiro, Henrique Fernandes, comentarista da Globo, Sport TV, Hudson Santos, ex-jogador de futebol, e o Paulo Brax, também, que é muito competente, Paulo Brax, executivo de futebol. Lucas Gonçalves. O Lucas Gonçalves também está lá? Estará lá. Lucas Gonçalves, auxiliar técnico do Milito. Muito melhor do que eu. Vamos falar com o Ricardo, então, com o Caio. Ricardo, boa noite, prazer receber você no FDP, no 98, competência demais. Me fala um pouquinho desse evento aí, boa noite. Boa noite, Guilherme, boa noite CJ, boa noite Domênico, boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí, nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês. E obrigado pela apresentação. Eu acho que a gente fica... ter um espaço desse aqui para a gente poder falar um pouquinho, né, sobre o Foot Class e principalmente sobre o que está por trás do Foot Class, né, que é o processo de educação, que é o processo de engajamento para que as pessoas entendam um pouquinho. Para o futebol acontecer, tem muita coisa que acontece ali nos bastidores, né, em termos comerciais, em termos de gestão. Né, eu sou da área de gestão, sou especialista na área de gestão. Tem aqui o Domênico e o Guilherme que trabalharam em clubes de futebol, viveram isso durante muito tempo, e o nosso objetivo com o Foot Class é justamente trazer essa pauta, né, de trazer profissionais que estão diretamente ligados à gestão de clubes, às vezes alguns numa área um pouco mais técnica, mas para que a gente possa então colocar isso à disposição das pessoas, aqueles que querem entrar, que querem melhorar o processo dentro da indústria do futebol. Então, o nosso papel ali é de trazer isso em termos de oportunidade para que as pessoas possam efetivamente participar, ver o que está acontecendo e sempre com uma visão crítica, tá, CJ? Eu gosto muito de chamar a atenção para isso. Né? Visão crítica não significa que eu tenho que criticar tudo, mas é olhar aquilo que está sendo falado, discutido e tentar entender se aquilo faz sentido, tentar entender se aquilo de fato condiz com a prática que está acontecendo, que eu acho que esse é o principal ganho que a gente tem em qualquer tipo de situação. Se você assistir aqui, as pessoas que estão nos assistindo, ela tem que olhar, ouvir aquilo que a gente está falando, mas ter um senso crítico, para também não engolir qualquer coisa que as pessoas falam ali. Então, o evento é para isso. É para que a gente tenha aguce um pouco esse senso crítico em relação, principalmente, à gestão dentro dos clubes e organizações de futebol. Ô Caio, e aberto ao público geral, porque aqui nós temos um ex-atleta, temos executivos de futebol, tem o Henrique Fernandes, que é comentarista e jornalista da TV Globo, mas para o ouvinte, para o telespectador que também tem curiosidade, tem muita gente que trabalha com a internet hoje, com o futebol, que usa o seu canal de TV. A internet é o canal de TV próprio dele, que ele tem ali para comentar, fazer análise, levantar números. Os curiosos, quem está querendo entrar, é aberto para todo mundo, Caio? Boa noite. Boa noite, CJ, Guilherme, Domênico, a todos os ouvintes, meu colega professor Ricardo. O evento é aberto, sim, tanto não somente para estudantes da FUMEC, mas para quem quiser, estudantes, profissionais de futebol, ou só admiradores que desejam se aprofundar um pouco mais sobre esse conhecimento. E o legal do evento é que ele é muito interdisciplinar, né? A gente consegue abordar os assuntos sem aquele tecnicismo muito chato e também sem uma coisa sem profundidade. A gente fica num meio termo que
todo mundo consegue aprender alguma coisa. E interdisciplinar no seguinte sentido, de que a gente vai falar sobre gestão esportiva, sobre formação de atletas. Então, temos ali o Lucas para falar um pouco a questão mais técnica, a questão de qualidade de jogo que vai ser abordado, o Alexandre para falar um pouco sobre o mercado, enfim, e outras tarefas também um pouco mais administrativas, né? A gente fala que o futebol ele tem uma dimensão administrativa, que é aquela dimensão meio, são todas aquelas disciplinas que fazem parte do futebol, mas que estão indiretas à atividade fim, que é o futebol propriamente dito, né? Que é a comissão técnica, os jogadores, enfim. Então a gente permeia todos esses ambientes, então é válido para todos os estudantes, profissionais de várias áreas aí possíveis. Bacana. Gui. Prazer te receber, Caio. Quanto tempo que a gente não se encontrava, não se falava. Ricardo, seja bem-vindo. Para as pessoas que quiserem participar, como é que elas fazem? Inscrição, paga algum valor, tem algum site, dá o serviço para a moçada? Sim, é só entrar no Instagram do FootClass, footclass.oficial, lá vai ter um link lá logo na bio, pelo Simpla, tá? Ou então jogar no próprio Google também, FootClass 8ª edição, vai achar ali no Simpla. É um valor bem baratinho ali. Acho que é acessível, acho que é a nossa proposta também, né? O Ricardo é coordenador do curso de gestão da CBF, às vezes a gente sabe que esses cursos em geral têm um valor um pouco maior e o nosso objetivo é realmente proporcionar esse conhecimento. Então a gente tenta deixar ele o mais acessível possível. Bacana. Ô, Ricardo, qual que é hoje o grande desafio da gestão no futebol com o advento da SAF, né? Que a gente ainda está conhecendo... É um processo no futebol brasileiro que ainda está amadurecendo. Mas toda vez que se fala em SAF na cabeça do torcedor, parece que vem a palavra assim, salvação, milagre. A SAF vai pagar todas as dívidas e o clube agora vai ser gerido por um grupo muito rico. Essa é a pergunta. A gente tem quantas horas de programa? 3? Brincadeiras à parte, mas... a gestão, de maneira geral, em qualquer tipo de organização, ela é naturalmente complexa, né? Porque você não controla a outra parte. Então, se eu sou dono de uma padaria, por exemplo, eu criei ali um conjunto de produtos e serviços, eu posso fazer todos os testes possíveis, mas eu não controlo o consumidor. Então, ele pode ir lá consumir, comprar o produto e não gostar. No futebol, a gestão ainda é mais complexa, porque eu tenho que ser um bom gestor internamente, cuidar de todas as operações, fazer tudo funcionar. Hoje se cobra muita inovação, né? O CJ comentou aí sobre a questão hoje da internet, do próprio processo de comunicação, que hoje ninguém nunca controlou a comunicação, mas hoje é mais difícil ainda. Então os clubes eles já têm essas dificuldades de elementos gerenciais ali. E você ainda tem que ser competitivo, né? E competitivo no Brasil, eu estou dizendo, a gente tem que ganhar. É só a gente observar aí quantas crises a gente já viu clubes que chegaram em terceiro, quarto lugar no Campeonato Brasileiro, por exemplo, e entrou em crise, porque ele não ganhou o campeonato. Então, você já tem esse desafio da gestão, né, de fazer com que eu gaste menos do que eu esteja recebendo. Esse é o princípio básico da gestão. Eu tenho que ser eficiente com os recursos que eu tenho. E com a chegada da SAF, a gente teve aí um movimento de ideia realmente de salvação. Então as pessoas comemoram, né, a criação de uma SAF como se o time ali tivesse ganhado um título. Você comemora, a gente assistiu agora recentemente, então a chegada do Pedro, né, oficialmente como dono da SAF do Cruzeiro, um clamor, né, muito grande, justamente porque as pessoas hoje têm essa ideia de que uma pessoa, e ela ser dona de uma SAF, ela automaticamente salvou o clube de todos os seus problemas. E na verdade, o que a gente sonha, né? E aí eu estou falando já pensando aqui aquilo que a gente discute lá nos cursos da CBF. A gente vai demorar ainda mais uns 2, 3 anos para ver de fato os reflexos da SAF. Então a gente tem assistido alguns tropeços, né? O caso agora do Vasco, está aí, né? Questões judiciais, né? Embrólios aí bem complicados. Então a gente vai demorar mais um tempo para ver os reflexos da SAF. O que se sabe para a SAF ela ser sustentável, ela vai ter que gastar menos do que ela fatura, né? Por mais que a gente tenha uns movimentos iniciais, né, de grandes investimentos, então eu cheguei agora, eu vou gastar, mas vai chegar um determinado momento que a palavra é equilíbrio, né? Qualquer dono de SAF, ele vai ter que chegar num determinado momento que ele vai olhar e vai falar, tá, eu gasto 300, eu tenho que ganhar 400. Se eu tiver gastando 300 e gastar 600, ela não vai, mais 2, 3 anos ela vai quebrar.
né, a famosa falência, né? Então a SAF, ela não é uma salvação por si só. O que a gente tem encontrado em alguns casos, né, terminando aqui, é que a SAF ela traz junto um modelo um pouco mais profissional de alocação de pessoas, de controle, de governança. Essa é a palavra-chave hoje para uma gestão um pouco mais moderna. Então, o que me faz acreditar que a gente pode ter melhores resultados daqui para frente é a chegada dentro dos clubes de modelos mais profissionais de gestão e, inclusive, a busca por profissionais mais capacitados para o futebol, não só capacitados para uma gestão, né, de maneira geral, de empresas, mas, acima de tudo, entendendo a natureza da indústria do futebol. Eu acho que isso é fundamental. Ricardo, antes de ser aqui um filho da pauta, eu fui um filho da PUC. Eu fiz publicidade na PUC, fiz jornalismo na PUC, fiz pós-graduação na PUC. E quando eu fui para o mercado de trabalho, me impressionou muito a distância entre o meio acadêmico e a realidade que a gente vive no mercado. A distância era enorme. Falando um pouco de CBF, e não especificamente na sua área, que é a coordenação de gestão, eu já conversei com alguns treinadores, com algumas pessoas da área. O que falta para um treinador que tem a licença Pro da CBF chegar na Europa, chegar na Argentina e treinar um time como eles saem de lá, vem aqui e a gente bate palma? O que falta para um treinador brasileiro ter essa representatividade mundial? É conteúdo? É a CBF brigar mais politicamente por isso? Porque tem um amigo meu que foi lá para a AFA, fez o curso e hoje pode treinar na Europa. Mas um amigo meu que fez na CBF não pode, porque falta não sei o quê. As pessoas estão indo para ter o canudo ou elas estão indo para aprender e realmente botar em prática e o mundo aceitar as coisas que a CBF está fazendo? Só pergunta complicada aqui, né? É por isso que todo mundo aqui é filho da pauta. Começou falando da PUC, eu não poderia deixar, né, de mandar um abraço a todos os meus alunos lá da PUC e ao pessoal do ISEG, né, da Escola de Negócios. Mas, assim, sempre teve esse distanciamento, né? O ambiente acadêmico, ele naturalmente ele é um percentual muito maior teórico, que é fundamental na hora que você está na prática e passa por algum tipo de desafio, né? E isso a gente tem trabalhado também dentro dos cursos da CBF. Eu estou na área de gestão, né? E inclusive hoje a gente estava tendo uma aula do curso de gestão, que eu fiz a abertura da aula só e saí correndo. Era com o professor Antônio Carlos Gomes, que é, para mim, uma das grandes referências. Não é tão conhecido de mídia, mas para mim é uma das grandes referências em termos de entendimento, né, sobre a área técnica do futebol, sobre performance. Hoje ele atua também no Comitê Olímpico Brasileiro, então trabalha diretamente com os grandes atletas. Então ele não trabalha no geral, ele trabalha só aqueles que têm potencial de ganhar medalha. E a gente conversa muito sobre isso. E uma das vezes que ele comentou justamente sobre a ausência nossa de metodologia. Então isso é fundamental, né? Para qualquer área que a gente queira crescer e que a gente queira ser disseminador de conhecimento, a gente tem que ter um método, um processo adequado, testado e que seja validado, né? E o que está acontecendo nos últimos anos, aí tentando até defender um pouco esse discurso, né, é que a metodologia ela começa a ser construída. Começa, que eu falo, porque a CBF Academy ela é jovem, é de 2016 para cá. A gente teve lampejos, né, começou em 2003, alguns esforços ali. A CBF Academy ela surge com curso de gestão, né, que era um curso presencial, e ela vai amadurecendo. Então os cursos da área técnica de formação de licença, eles começam basicamente ali 17 e 18. Então é muito recente e é por isso que hoje a licença dada ao treinador brasileiro, ela ainda não é validada, mas há o movimento. Por exemplo, recentemente acabou de ser assinado um acordo com a Federação Portuguesa para que o treinador brasileiro chegue e possa treinar, participar das competições em Portugal. Eu não sei exatamente que pé
está, o decreto já está valendo, mas isso já foi feito, né? O próximo passo é com a UEFA. A gente já tem algumas coisas com a Conmebol, então já há uma validação. Tanto é que o treinador de licença Pro, licença A, ele pode participar das competições, né, da Conmebol. E isso vai amadurecendo. E aí a segunda pergunta, Domênico, além do processo, da metodologia, aí o que falta, né? A gente tem, às vezes, inevitavelmente, um processo de comparação. A AFA tem os cursos de licença dela há mais de 50 anos. Então, os treinadores argentinos, né, eles conseguiram espaço em federações, em campeonatos importantes, como a própria Premier League. E isso ajuda demais você a alavancar outros treinadores. Nós tivemos, né, lá atrás, Evaristo de Macedo, né, também não vou citar tantos nomes para também não ser errar aqui e deixar de citar nomes importantes, mas talvez um dos mais importantes ali que eu vivi isso em Portugal foi o Filipão, né? Claro. Quando me falaram, eu na universidade fui dar uma palestra lá e eu fiz um pós-doutorado nessa universidade, que é a Universidade de Lisboa. E me perguntaram sobre o Luiz Felipe. E eu fiquei um tempão, né? Luiz Felipe. Eu falei, gente, que autor é esse que eu esqueci de citar? E eles queriam saber sobre o Luiz Felipe Scolari. E aí eu notei o apreço que se tem ao Luiz Felipe ali, né? Mas parou, né? Então o Luxemburgo não foi bem, o Scolari foi bem, né, no trabalho em Portugal, mas não foi tão bem nos clubes. Então isso acaba travando um pouco o processo de alimentação de novos treinadores. E aí então tem várias parcelas de culpa, né? O processo é novo, a metodologia não é uma metodologia que salta aos olhos, então ela está sendo construída, diferente dos nossos jogadores, que tecnicamente eles são jogadores sempre muito diferentes, que entregam muito, né? E tem um outro detalhe, aí é uma característica nossa, né? A gente é pouco estudioso, e principalmente quando a gente fala de futebol. Né? Sempre se tratou o futebol como algo assim, você tem talento, vai jogar. Se você tem talento, vai ser treinador. Se você tem ali, né, as associações funcionaram muito assim durante muito tempo. Se você conhece alguém, vai trabalhar ali naquele clube. Então, a gente não teve um processo de educação maduro, né, em todas as áreas no futebol, que fizesse com que as pessoas se dedicassem bastante aos estudos. E isso acontecia com os treinadores, né? Tanto né, que uma das grandes piadas que a gente tem nesse processo, que sempre eu sou lembrado, toda vez que eu vou dar uma palestra ou alguma coisa, as pessoas falam, como é que vocês vão falar de curso, de gestão, se o Renato Gaúcho matou aula e foi para a praia, se o Luxemburgo virou e falou que não ia fazer curso e tal. Ou seja, o que fica são esses exemplos de pessoas que não quiseram se dedicar. Mas a gente tem, de fato, muita gente dedicada, a gente tem pessoas hoje se formando na licença Pro e com muito talento, mas falta oportunidade. Ainda temos um resquício dessa cultura. Acredito que vamos mudar com o tempo. Lento, mas vamos mudar. Ô, Caio, eu estava vendo aqui, ó, nessa 8ª edição, aí tá lá um raio-x do futebol brasileiro. A primeira coisa que tem aqui no release é pautas como qualidade de jogo praticado no Brasil. Então eu vou perguntar para vocês dois. Não vou saber da opinião dos convidados do curso, como Alexandre Matos, porque eles não estão aqui, Paulo Brax, mas vocês, estudiosos, que têm a metodologia, que têm ciência, que acompanham o futebol, qual é a qualidade do futebol praticado no Brasil para vocês, de forma opinativa? Olha, em termos de atletas, é uma qualidade boa, assim, até às vezes a gente compara a questão europeia, mas o Brasil continua sendo um celeiro grande de atletas, né? Se a gente pegar em termos quantitativos, a gente continua revelando em boa quantidade, talvez pela quantidade de oferta e não tanto pela qualidade do processo de formação, mas a gente continua tendo grandes atletas. Eu acho que a gente tem uma dificuldade na qualidade de jogo que vai no produto como um todo, né? Acho que o Ricardo deve concordar. A gente tem dificuldades naturais de logística, dificuldades de calendário. Então, você rodar o país, ir para o Nordeste, ir para o Sul. O Domênico trabalhou em clube, então ele sabe como é que é desgastante essas viagens. É diferente de você rodar ali, por exemplo, em Portugal, que em 1 hora, 2 horas você está rodando todos os estados, principalmente no norte, né? Que a maioria dos clubes em Portugal ficam no norte, é tudo um do lado do outro, então esse desgaste físico é muito grande. Gramado, né? A gente não tem um consenso de gramado de qualidade no Brasil, então o produto fica muito aquém por causa disso também. Então eu acho que é mais em cunho administrativo para a gente poder melhorar
essa qualidade de jogo do que a própria qualidade dos atletas, que eu acho que são excelentes, e dos treinadores, né? Até dar uma opinião também sobre a questão de treinadores. Eu acho que o Ricardo foi muito feliz. A gente não pode reduzir a simplicidade a uma questão tão complexa, então são vários fatores. Eu acho que falta um case de sucesso no brasileiro na Europa para a gente poder alavancar. A gente tem aí Portugal, que quem alavancou muito o sucesso português foi o Mourinho, e principalmente a questão portuguesa da periodização tática das universidades. Acho que a Argentina, aí entra um pouco a questão da língua também, mas eu acho que a Argentina tem no Bielsa essa figura que é o Mourinho. O Bielsa, apesar de não ser o treinador mais vitorioso aí do mundo, mas você lista vários treinadores que se espelham nele. Ele é uma autoridade no sentido de inspirar outros. Então eu acho que falta um case de sucesso, a barreira da linguagem e realmente a questão de construir o próprio conhecimento, né? Eu tive 1 ano e meio atrás em Portugal. Você entra na FINAC, na livraria, você tem setores próprios de livros técnicos sobre futebol de vários assuntos. Você entra na leitura aqui, se você achar 2, 3 é muito. Então, acho que são esses 3 fatores aí. Ô Caio, você tá com qual idade? 28. 28. Vou te contar uma historinha. Em 2007, quando eu fui trabalhar no Cruzeiro, o Alvimar Perrella era o presidente. Um dia ele chegou perto de mim e falou: vou te apresentar esse garoto aqui. Tinha 11 anos. Falou: o sonho desse menino aqui é um dia ser presidente do Cruzeiro. Olha só o que ele quer. Ele não quer ser jogador, não quer nada. Ele quer ser presidente do Cruzeiro. 11 anos? Com 11 anos de idade, quando eu conheci o Caio. Desistiu, né, Caio? É porque, na verdade, o meu avô, né, Luiz Carlos, que foi presidente do Conselho do Cruzeiro, então eu tinha esse vínculo um pouco quando eu era criança. Pois é, aí, Caio, de lá pra cá, tenho certeza que, como você falou, você estudou muito, né? E aí você saiu do romantismo e veio para a verdade. O que você aprendeu que você poderia falar para o torcedor que acha que o presidente tem muito poder, que ele tem a caneta, que ele pode tudo, que ele não contrata porque ele não quer? O que você entendeu nesse processo durante esses anos todos? Bom, são vários aprendizados, né? Primeiro que política de clube realmente é uma questão muito complexa, né? Acho que a estabilidade de um clube vai muito por essa parte. E eu acho que a SAF vai ajudar um pouco nisso. Ela não soluciona tudo, mas só o fato de não ter eleições a cada 3, 4 anos e aquela coisa de você lotear funções para poder atender conselheiros, enfim, isso já é uma diferença. E também tem uma separação legal também, como o próprio Ricardo diz. Então, tudo bem, os livros não nascem das leis, mas a lei ela é mais rígida, ela tem controles, mecanismos ali de cobrar o dono, de que se ele não pagar vai ter ali talvez uma penhora pessoal. Então ela tem esses mecanismos, né? Então, em termos de aprendizado, eu acho que hoje o futebol é inconcebível que ele tenha uma gestão profissional, independente seja um modelo associativo ou um modelo empresarial, que pode não ser uma SAF. Por exemplo, o Bragantino, salvo engano, não é uma SAF, então existem outros modelos de clube-empresa também. E quando eu falo gestão profissional, eu acho, uma convicção que eu tenho, né? Posso estar errado, mas eu acho que essa questão associativa, de conselho, de associados decidindo coisas que são pautas muito técnicas, eu acho que isso está bem ultrapassado. Eu, por exemplo, acredito muito no modelo que o Flamengo se tornou, com um estatuto, um compliance mais organizado. Fortaleza é um exemplo disso, né? Fortaleza, desde o início da gestão do Marcelo Paes, todos os profissionais eram profissionais, né? Eram remunerados. Então, quer dizer, num clube, até como você colocou, o presidente, historicamente, ele é um paradoxo, porque ele é um não profissional que tem que contratar e gerir profissionais, né? Então, eu acho que esse é o principal aprendizado, a importância de se ter uma gestão profissional. Ô Ricardo, antes de irmos para o intervalo, obviamente, se você quiser falar também sobre o produto, fica à vontade, minha pergunta para o Caio. E amanhã, lá na FUMEC, vai ser uma apresentação coletiva? Todos estarão lá para o debate ou vai ser uma apresentação individualizada? O Alexandre Matos vai falar sobre um assunto, o Henrique, como vai ser? Não, começando dessa última pergunta, né, fazemos lá uma coordenação dessas perguntas e todos podem opinar. A gente vai levando essas perguntas para os 5 convidados sobre aquele mesmo tema, né? A gente não quebra o tema. O Henrique Fernandes poderia falar só de comunicação, não. Ele vai falar de jogo também, ele analisa jogo.
jogo o tempo inteiro. Né? Da mesma forma, o Alexandre Matos vai falar também de comunicação, quanto isso é importante. Então, os assuntos são transversais, todos vão participar. Óbvio que a gente tem sempre um que participa um pouco menos num determinado assunto, não se sente tão à vontade, então ele vai fazer uma resposta mais curta, mas a gente tenta fazer com que todos participem na mesma... até porque todos têm um nível de importância para a gente, né? Ao convidá-los, nós olhamos justamente isso, o quanto cada um poderia contribuir para esse processo de conhecimento, né? De capacitação das pessoas. Se tiver o tempo, eu vou só complementar aquela pergunta, né? Que o Caio, acho que foi muito feliz quando ele fala do futebol brasileiro, da questão técnica. E aí, eu complementaria assim, dentro de um processo de comparação, a gente precisa de evoluir muito, mas muito, em entender o futebol como parte de uma indústria muito maior que a indústria do entretenimento. Então, a gente ainda é tratado, na grande maioria, né, o futebol como um caso muito à parte, como é um esporte, é a paixão brasileira, a paixão nacional, e o resto é resto. E, na verdade, não é. Né? Quando a gente pega, por exemplo, um comparativo, a Premier League, você vai ver sempre campos muito bonitos, muito vistosos, né? Então é gostoso de assistir, né? Salvo, né, um exemplo, um estádio ou outro, né? Estádios sempre cheios, e isso muda a nossa concepção de espetáculo. Às vezes o jogo nem é tão bom, mas o jogo é rápido, o árbitro não fica parando. Ontem a gente teve uma situação do árbitro ficar lá 5 minutos procurando uma falta, né, no jogo. Você vê nitidamente a necessidade de achar, ou seja, eu ganho por trabalho aqui que eu faço, né? Então você assiste um jogo da Premier League, você vê um estádio bonito, um jogo que corre, o estádio cheio, nenhum lugar vazio na arquibancada. Isso é entretenimento. Isso faz parecer que eles são muito mais organizados. Eu já assisti vários jogos em campeonatos europeus, jogos sofríveis, né? Campeonato português, já vi jogos de campeonato espanhol, da La Liga, né? Na primeira divisão, assim, de chegar e ficar tomando cafezinho lá para ver se eu não dormia no jogo. Mas o estádio é lindo, a arquibancada está cheia, a torcida não para de cantar. Então dá a impressão de que a gente está muito atrás. A gente vê jogos maravilhosos aqui, jogadores muito bons, como o Caio disse, treinadores se reinventando. A chegada dos estrangeiros aqui tem reinventado, feito, né, com que eles busquem novas metodologias, novos conhecimentos. Então a gente tem muita coisa para fazer, mas eu acho que talvez enxergar o futebol como parte de um todo e não o futebol como essa atividade fim. E o último detalhe, só para não passar batido também, né? O Caio é neto de dirigente, eu sou filho de um criador de um time de futebol, Real de Caeté. Meu pai está com 83 anos assistindo aí o programa, acompanhando hoje. O senhor Oswaldo Alves. Falou o nome dele pra gente. Oswaldo Alves, conhecidíssimo lá em Caeté. Presidente do Real, o cara que conseguiu criar o time, disputou o campeonato da cidade e ele prometeu, vou ser campeão da cidade. Foi campeão num dia, num domingo, e na segunda-feira ele entregou a presidência, saiu por cima, ninguém pode falar nada dele, saiu campeão, nunca mais foi dirigente. Mas tem histórias demais para contar, então um abraço, beijão pro senhor Oswaldo aí. Muito legal, senhor Oswaldo. Gente, amanhã então, na Universidade FUMEC, evento FootClass, tô aqui no perfil aqui do Instagram, footclass.oficial, segue lá, footclass.oficial, aliás, não só para saber dessa 8ª edição, mas de vários assuntos, várias publicações, vários ensinamentos, ficar por dentro de outros encontros, de outros seminários, footclass.oficial. E se digitar no Google, às vezes você não tem o Instagram, mas digitou no Google FootClass, vai ter a informação, lá tem um link na bio também para inscrição. Obrigado, Caio, obrigado, Ricardo, valeu. Obrigado, turma, prazer enorme. Nós que agradecemos, obrigado, gente. Valeu, obrigado, gente. Amanhã.